Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pottercast, né? Fico muito feliz de vocês estarem presentes ouvindo aqui e fico mais feliz ainda de ter uma convidada super especial, que é a Ana Carolina. E seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no podcast e queria falar, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para qualquer horário que você estiver ouvindo esse episódio, para todo mundo que está nos ouvindo. Bom, no primeiro episódio veio a Ana Carolina, a Ana Beatriz, a Giovana e a professora Luciane, que organizam e movimentam esse projeto da PIBIC, né? E agora, a partir de agora, os episódios eles vão ser separados, com cada membro desse grupo grande que a gente tem, com professores do Hernani e até mesmo com alunas. E a gente vai começar com a Ana Carolina e começar com o tema dela, que foi introduzido já no primeiro podcast, a gente falou por cima. E o tema dela é questão de gêneros, raça, classe em Harry Potter, né? Que é o tema dos nossos estudos. E para todo mundo lembrar, né? Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas como iniciou, né, o seu projeto, como você pensou em questão de gênero, raça e classe. Bom, como eu já tinha dito, né, no primeiro episódio que a gente participou, quando eu entrei na universidade, e eu entrei no curso de Linguística, né, lá na Universidade Federal de São Carlos, há 10 anos atrás, 11 já, né, eu entrei em 2011, E eu sempre me interessei muito pelos estudos da linguagem, né, por pensar a nossa língua, a nossa linguagem, enfim, pensar sobre textos, enunciados, tudo isso que a gente discute no projeto. E sempre acabei me interessando, né, durante a graduação, durante a faculdade, de sempre pensar como os textos, né, principalmente os textos artísticos, né, então os enunciados artísticos, a arte como um todo, ela nos permite pensar questões urgentes da nossa vida, né? E eu também me envolvi durante esse período também com o movimento negro, né? Com a militância dos movimentos negros, com os coletivos. Então isso sempre foi uma relação, muito interessante e que me chamou a atenção, tanto como pessoa no mundo, tanto como estudante do curso de linguística. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu comecei a trabalhar com uma novela da Rede Globo. Então, eu analisava uma novela e como essa novela ela se relacionava e ela conversava, né? Como a gente fala nas nossas discussões, né? Como ela dialogava com o debate sobre ações afirmativas que estava tendo no Brasil na época, né? Sobre a lei de cotas, né? A inserção da população negra na universidade, enfim. E era uma novela de época e... posso falar o nome da novela? Pode. Era uma novela chamada Lado a Lado. E era uma novela de época, mas, ao mesmo tempo, ela dialogava com temas muito atuais. Então, falava sobre feminismo, né? Então, trazia todos esses debates mais atuais sobre a questão do racismo, sobre a questão da dívida histórica, né, do Brasil com a população negra. Então, eu fui entrando por esse caminho, né? Resumindo, de pensar sempre como os enunciados eles traziam essas questões. E aí, finalmente, né, quando eu fui fazer o doutorado, eu tive contato com a professora Luciane de Paula, né, e com, né, os trabalhos que ela também orientavam e que eram muito parecidos também, faziam sempre essa relação entre arte e vida. E aí eu propus, né, quando eu entrei no doutorado lá na Unesp Araraquara, agora, pensar, eu já gostava de Harry Potter, mas eu nunca tinha pensado em Harry Potter por essa lente, né? Eu discutia muito esses assuntos sobre racismo, né? Sobre diferença, né? Como a gente fala, né? Nos debates, né? Então, como essas hierarquias, elas produzem diferença entre os sujeitos, né? Então, quando a gente fala de raça, gênero e classe, são elementos, né? Que diferenciam os sujeitos, que provocam, né? Aí, violências, né? Que produzem estereótipos, produzem preconceito, pré-julgamento acerca do outro, né? Então, e aí, nunca tinha olhado Harry Potter por essa perspectiva. Aí, um dia, né, eu estava pensando no projeto de doutorado e eu queria continuar, né, explorando essas questões de racismo. E aí, de repente, né, me atinou na minha cabeça como uma luz de pensar isso em Harry Potter.
E eu lembro que eu estava terminando de ler a saga pela segunda vez. E aí foi muito, tipo, aconteceu assim, né? Se encaixou perfeitamente. E aí eu propus o projeto de doutorado lá na Unesp Araraquara. E a professora Luciane se interessou bastante. E aí a gente trabalhou. Foi aí que a gente começou. Eu comecei a fazer a tese, né? E aí, né, conversando com ela, a princípio eu tinha pensado só em trabalhar questões de raça, né? Dentro dessa sociedade bruxa, né? Dessa sociedade mágica. Mas aí a Lu, né? Como a gente chama ela, também, né, me chamou a atenção de que a gente poderia também pensar junto com as questões de gênero e classe, né? Justamente porque quando a gente pensa na nossa vida, essas questões elas estão muito juntas, né? Então, essas diferenças que constituem os sujeitos, elas se dão sempre juntas, né? Principalmente se a gente pensar pela perspectiva do feminismo, né? Do próprio feminismo negro, né? Então, as feministas negras estão sempre levantando essa questão. E aí, enfim, resumindo, tô falando demais, mas aí ela sugeriu para mim pensar também isso junto com gênero e classe. Justamente porque a gente tem em Harry Potter, né, uma das protagonistas é uma mulher, né, que é a Hermione. Então, ela chamou a atenção para que isso pudesse ser importante. E, de fato, se mostrou muito importante. Bom, mas depois, né, da gente entender tudo, o conceito, o por trás da sua pesquisa, né, eu gostaria de saber qual livro que você leu que mais se adequou para sua pesquisa, que você olhou e falou assim, nossa, isso aqui tem tudo que eu preciso para fazer todo o meu relatório, para me apresentar, para mim formar toda a minha pesquisa. Nossa, ótima pergunta. Porque quando eu penso nisso, eu acho que e é muito interessante, né? Porque quando a gente lê a primeira vez, né, Harry Potter, eu li como leitora, né? Então a gente passa meio que despercebido. E aí quando a gente volta de novo para ler como pesquisadora, né, já trabalhando num projeto, né, tanto de IC quanto de mestrado e doutorado, a gente já começa a pegar, né, aquilo que a gente deixou passar, né? E aí como a gente está olhando com um novo olhar, né? Aí, nossa, surgem coisas que a gente, nossa, assim, nunca tinha parado para pensar nisso. E eu acho que o livro que mais me chamou a atenção e que mais me chocou foi o quarto livro. Engraçado, né? Porque poderia também ser o sétimo também. Eu acho que esses dois. Eu acho que eu ficaria nesses dois. O quarto, que é o Cálice de Fogo, né? Harry Potter e o Cálice de Fogo, para quem não conhece. E o último, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. O Cálice de Fogo ele é muito interessante porque ele coloca outras identidades em jogo ali, né? Então você tem identidade nacional. Então é muito interessante como a identidade nacional ela se relaciona também com a questão da raça, né? Então você tem aquele contato com outras escolas, né, do mundo bruxo, de outros países, então você tem outras nacionalidades e ao mesmo tempo você também tem outros grupos que as questões, né, de alguns grupos são colocadas de maneiras mais, né, mais pontual. Então a gente tem a questão dos gigantes, né, que é muito colocada. Então é interessante e triste você ver, por exemplo, como os gigantes eles são, como a gente fala, né, nessa teoria, racializados, né? Eles são colocados nesse lugar de agressivos, eles gostam de matar, né? Pelo os bruxos falam. Então a gente tem todo esse estereótipo que é apresentado a partir da história do Hagrid, né? Que aí o Hagrid ele fala, né, que a mãe dele, né, é exposto, né, a história dele, que a mãe dele era uma giganta, né? Então ele é um meio gigante, então tem todo um preconceito que ele sofre, né, pela Rita Skeeter e tal. E aí a gente tem a questão da nacionalidade, porque aí você tem uma giganta, né, que é a Madame Maxine, que é a diretora da Bubba Talks. E acho que é assim que fala, né? Eu acho que mas pra quem não sabe, é a diretora da escola onde a Flair, que é a esposa do Guy, né? Uhum. Ela frequenta. Sim, é uma escola francesa. E aí tem toda a questão dela ser francesa também. Aí tem uma passagem que o Hagrid, né, ele tá bravo com ela e aí ele fala, esses estrangeiros. E aí tem muito essa questão do estrangeiro, né? Então, e também dessas identidades nacionais. Então, do que eles entendem, né, que seja a cultura francesa. Aí tem o pessoal da academia Durmstrang, né, que eles são búlgaros, se eu não me engano. Então tem toda a questão de uma certa visão, né, de como é esse estrangeiro, né? Então isso é representado até em termos
no próprio livro, né? Então, eles representam, né, como eles falariam com o sotaque, por exemplo. Então, é muito interessante. E tem, né, para além, né, do torneio Tribruxo, você tem também a Copa Mundial de Quadribol, que tem, né, todas aquelas culturas ali convivendo juntas, né? Então, tem essa questão da diferença muito forte. E, para além disso, a gente tem a questão do Fale, né? Que é o movimento que a Hermione funda, né, para ajudar na libertação dos elfos domésticos. E aí é revelado pra gente, que é leitor, que Hogwarts tem elfos domésticos que trabalham lá. Então as coisas não surgem do nada, né? A comida não surge na mesa do nada. Mas ela é produzida por esses trabalhadores escravizados, né? E aí a gente tem a Hermione se colocando contra isso. E aí a gente tem também, né, nessa questão dos elfos, personagens que vão defender, por exemplo, que eles gostam de ser escravizados, né? Por exemplo, o Ron. Tudo bem que ele muda, né, esse posicionamento ao longo do livro, né? E isso é importante a gente falar, que os personagens de Harry Potter, eles são complexos, né? Então, tipo, eles nunca terminam, né, do mesmo jeito. Eles mudam bastante. Uns mudam pra bem, outros mudam pra ruim, Total. né? Então, eles são compostos, né, de qualidades e defeitos, né, como todos nós, né, seres humanos. E é um romance, né, uma saga que eu acho que ela tem muito essa questão da formação desses sujeitos, né? Então, tanto do herói. Então, a gente vê o Harry Potter, esse herói, ele sendo, né, modificado, né? É uma trajetória de amadurecimento, né? Então, isso é muito interessante. E aí a gente tem esses personagens que defendem, por exemplo, que os elfos gostam de ser, né? É da natureza deles, né? E aí eu trago sempre essa palavra natureza, porque ela é muito importante para caracterizar isso que a gente pode entender como discurso racista. Então, quando a gente pensa nos argumentos de um discurso racista, ele sempre nos leva, né, da ponto de vista do racista, obviamente, né? Enfim, num modo de naturalizar essas diferenças. Então, de colocar, eles são assim e ponto, né? É isso que reduz, né? É isso quando a gente fala do estereótipo, é essa redução. Então, os gigantes, eles são agressivos e ponto. Os elfos, eles gostam de ser escravizados e ponto. Então, são esse tipo de argumento, que é muito interessante quando a gente estuda a linguagem, né? O nosso papel como analista e como, né, estudantes, né? E vocês como futuras pesquisadoras e já pesquisadoras, né, da linguagem, a gente, de fato, explicar isso, né? Explicar como essas coisas se constroem pela linguagem. Sim. Falei muito? Não, e você falou também do 7º livro, né? Ah, sim. Pode explicar. Então, e aí o 7º livro também me chamou muita atenção, porque enquanto o 4º você mostra ali como essa sociedade ela é bem preconceituosa. E isso é interessante em Harry Potter, porque eu já falei isso algumas vezes, porque o preconceito não tá só lá no Voldemort e tal, né? É óbvio que o Voldemort, ele representa, né, o máximo desse preconceito, né? É um preconceito que é transformado em projeto político, mas como esse preconceito e essas hierarquias, elas já estão ali nesses sujeitos, né? Então elas constituem essa estrutura social. Então, todos esses sujeitos que fazem parte da sua sociedade, eles já trazem isso, essas crenças, né, com eles, né? E aí, quando você chega no 7º livro, você vê, de fato, um governo que coloca todas essas crenças em prática. E aí, o que me chama muita atenção também, é como, de fato, se instaura, né, uma ditadura, e uma ditadura baseada, né, totalmente na questão do sangue, né? Então, toda essa questão do sangue, que eu também entendo como um tipo de racialização, né? Então, se a gente pensar que os nascidos trouxas também são reduzidos, também sofrem com essa estereotipação, né? Com esse preconceito. Então, os nascidos trouxas, eles não merecem, por exemplo, né, a crença, né, essa redução, não merecem fazer parte da nossa comunidade. Eles não são dignos de confiança, né? Eles são né, como o próprio Voldemort fala, né, entre aspas, né, um câncer. Então a gente tem que tirar esse câncer, a gente tem que extirpar, né? Ele usa essa palavra. Então também é bem chocante ver como isso é colocado em prática, né? E como se assemelha, né? E aí, como a gente discutiu bastante nosso grupo, né, nas nossas discussões, como isso se assemelha com o que aconteceu na realidade, né? Então, quando a gente pensa
projetos de governo como a Alemanha nazista, a própria estrutura, né, o discurso, né, como a gente fala, a linguagem é muito parecida, né? Então você desapropriar esses sujeitos, então você, o Voldemort retira as varinhas, né? Então os nascidos trouxas não podem mais usar varinha. Aí os nascidos trouxas, né, eles têm que provar que eles são bruxos, eles tiram a varinha, eles são sequestrados, torturados. Se eu não me engano, eles já não podem mais frequentar Hogwarts, né? Então tem toda uma... E como o Estado, ele legitima isso, né? Então quando a gente pensa na Alemanha nazista, né, o próprio Estado geria tudo isso, né? Esse extermínio, essa segregação. E que é bem parecido com o que acontece, né, em Harry Potter. Então eu também comecei, quando eu cheguei no 7º livro, eu também me assustei, né? Porque eu não tinha parado também para olhar com esse olhar, né? Esse olhar eugenista, racista, que procura sempre uma raça pura, né? E acho que foi isso. Bom, eu acho muito interessante que você falou sobre os estereótipos. Tipo, a pessoa que é desse jeito, com as características, tem que ser assim, ponto, né? Tipo, porque até hoje na nossa sociedade, as pessoas, muita gente tem essa visão. E acontece cada absurdo que a gente vê hoje em dia, porque os estereótipos estão aí e estão enraizados e é muito difícil. Porque nas nossas aulas aqui da escola, a gente discute sobre isso. E a gente sempre tem que achar uma solução, né, para esse problema. E, tipo, só que a gente tem a solução, mas é muito difícil pôr em prática, porque a sociedade tem uma cabeça assim, tipo, que tem que ser desse jeito. Na hora de tentar fazer algo diferente, não vai. E aí a gente até comenta, esses dias eu comentei numa aula, falei, mas se tem as leis, né? Por que tipo, não são impostas? E a gente vê, porque quem tá ali, colocaram a lei, mas quem tá ali pra usar a lei não usa por, tipo, policiais e etc. Porque tem a visão do, não, eu sou melhor, ou sabe, aquela visão embranquecida, aquela visão que a gente tá enraizada dos nossos colonizadores. Então, tipo, é muito triste isso, porque a gente vê que não é só na nossa vida que isso é representado na nossa vida e vai direto para os livros para as pessoas se conscientizarem e elas leem, mas elas nunca têm essa visão, porque foi o que você falou. A gente lê de uma maneira divertida, a gente lê de uma maneira leitores querendo se divertir, só que quando a gente vai ler com um pensamento sério, a gente muda totalmente a nossa opinião, né, do livro e a gente fica, nossa, isso acontece na vida real. É bem chocante. Mas sobre isso, né, raça, gênero e classe, a gente tem como, no gênero a gente tem como principal, eu acho, é a Hermione, como você já falou. Mas a classe, né, que a gente tem a hierarquia do mais poderoso pro o menos poderoso, né? Quem você colocaria, assim, identificaria como o mais poderoso, o do meio, né? O mediano e o último em relações de personagem, né? Daí você explica um pouquinho sobre o personagem para quem não conhece, entender um pouco. Obrigada pela pergunta. É bem complexo, né? Porque quando a gente pensa todas essas 3 clivagens, essas 3 hierarquias juntas, né? A gente percebe que cada um desses personagens, eles vão ter uma trajetória diferente e eles vão ser colocados em lugares diferentes, né? Justamente por causa desse nó, né? Que a gente fala, né? Raça, gênero e classe. Então, quando a gente pensa o caso das mulheres em Harry Potter, a gente percebe que cada uma delas é atingida de modo diferente por essa hierarquia. Então, a gente tem a Hermione, que é uma nascida trouxa, e que a família dela, né, totalmente fora dessa hierarquia de classes, e que a família é um elemento muito importante. Então, quando a gente pensa classe em Harry Potter, a coisa que mais expressa a classe são as famílias. Então, é muito mais sobre de onde você vem do que quem você é. E isso se percebe o tempo todo, né? Então, todo mundo se conhece. É um mundo bruxo, de certa forma, muito pequeno. É uma comunidade bem restrita. Então, todo mundo conhece. Então, todo mundo sabe quem são os Weasley, quem são os Malfoy, quem são os Black. E as famílias se conhecem e sabem, né? Então, já perguntam, né? Qual que é o seu sobrenome, de onde você vem. E a Hermione, quando tem até aquele episódio, né? Que ela vai no clube do professor Slughorn,
Horn, nunca consigo falar. E ele pergunta para ela de onde que é o Granger, né? E ele acha que é um Granger lá do mundo mágico. E ela fala que não, né? Que a família dela é trouxa e que os pais dela são dentistas. E eles nem sabem que tipo de profissão é essa, né? Dentista. Porque algumas profissões, né? Para quem não leu Harry Potter, no mundo mágico não tem algumas profissões que pra gente, né? No mundo real existem. Então, tem todo um conjunto de elementos, né, que estão atuando ao mesmo tempo e que colocam esses sujeitos em determinados lugares. Então, a profissão dos pais, a sua família, a casa, né, comunal a qual você pertence. Então, as famílias elas têm uma longa tradição. Então, todo mundo que é Black vai para Sonserina, né? Então, todo mundo que é Weasley, por exemplo, vai para Grifinória. Então, quando os filhos eles destoam, né, eles mudam esse caminho, eles também recaem, né, toda uma série de julgamentos. Então, os pais esperam que esses filhos eles cumpram com determinadas expectativas, né? Então, quando o Rony ele fala pro Harry que ele é o último filho, né, de 7, não, ele é o penúltimo, né, porque tem a Gina. Então ele fala, eu tenho que honrar o que meus irmãos fizeram, né? Que o Gui, o Jorge, o Fred fizeram, por exemplo, o Carlinhos, né? Então eles jogaram quadribol, então tem que jogar quadribol. Então você tem que honrar essa família. E aí a gente tem, né, aliado com esse poder político e econômico que constitui a classe, essas famílias que são famílias que estão sempre aliadas com o ministério, né? Então são famílias que têm tanto um poder econômico quanto um poder político, né? Então eu acho que assim, se você pensar em termos de hierarquia, você teria, por exemplo, né, então o bruxo, né, homem de sangue puro, de uma determinada classe social no topo dessa hierarquia. Né? Então, como essa estrutura ela produz então esse topo e ao mesmo tempo ela produz também essas outras posições inferiores, né? Então, quando a gente pensa no Lúcio Malfoy, ele seria, né, a expressão máxima desse sujeito considerado, né, que ocuparia esse topo, né? Então, vindo de uma família com muito prestígio, né? Com relações com o ministério, e aí tem toda a questão da corrupção, né? Então, o Lúcio, quando ele quer que uma lei, né, seja aprovada, então ele entra com um ouro, né, como eles falam. O próprio Sirius Black fala, né, que o vô dele fazia isso, né? Então, são toda uma lógica de troca de favores, de corrupção, e que não é muito diferente do que acontece no nosso mundo, né? Então, é muito interessante pensar nisso. E aí, quando você tem a questão do gênero, isso se intensifica, porque, por exemplo, quando você pensa personagens como a própria Bellatrix, né, para além, né, de toda a problemática dela estar do lado eugenista da história, obviamente, mas ela, enquanto mulher, ela também não ocupa uma posição, muito embora seja de uma família, né, com prestígio, ela não ocupa uma posição máxima também nessa hierarquia. Então, por exemplo, tem o episódio, né, de quando, se eu não me engano, o Dumbledore ele fala, né, que o Sirius era o último membro masculino, o último herdeiro masculino, né? Então a casa ia para ele. Se caso não tivesse o Sirius, né, a casa iria para Bellatrix. Então a casa lá, o Lago Grimmauld, né? E aí por causa da morte do Sirius, quem herda, né, a casa é o Harry Potter. Então tem toda uma questão do próprio nome, né? Então quem leva o nome da família é o membro masculino, né? Igual na nossa sociedade, né? Então esse nome se perpetua pelo nome do homem, né? No caso. Então toda essa gestão, né? Essa gestão, não sei se posso falar assim, mas toda essa organização, tanto de bens socioeconômicos quanto de bens de prestígio, circula através dessa intersecção raça, gênero e classe. E aí, quando a gente pensa também numa posição daqueles que estão ainda, né, mais abaixo, a gente tem, por exemplo, o caso da Hermione, como eu já falei, mas que é essa nascida trouxa e que a família dela não faz parte, né, desse mundo. Então, ela está totalmente fora. Então, ela não faz parte desse sistema de classe. Ela está totalmente, enfim, ela é vista, né, como inferior por todos esses sujeitos. E ela ainda é racializada pela questão do sangue, né? Então, ela é perseguida pela questão do sangue. E quando a gente vê lá no último livro, né, isso fica muito forte, né? Ela é torturada, ela é sequestrada, enfim, né? Ela sofre todas as sanções pragmáticas, as que são práticas, né,
no próprio corpo, né? Dessa hierarquia. Diferente, por exemplo, do Rony, né? Então tem até um certo episódio do último livro, quando eles começam a brigar, né? Os três, né? Harry, Rony e Hermione. É aquela parte que eles estão fugindo, não é? Sim, que eles estão fugindo. E eles estão procurando as Horcruxes e tal. E o Rony começa a ficar nervoso, né? Bravo. Porque ele tá usando uma das Horcruxes. É um dos efeitos das Horcruxes. E aí ele vai embora, né? E aí tem uma passagem, né, que o Harry pensa, né? Provavelmente ele deve ter ido pra casa da mamãe. Ou deve ter ido até pra Hogwarts, porque ele, como sangue puro, ele não precisa se preocupar, entendeu? Então percebam como essa hierarquia atinge diferente. Então o Rony, ele poderia, de certa forma, né? Óbvio que não totalmente, porque ele era discordante, né, daquela ideologia, mas ele poderia, por exemplo, né, estar em Hogwarts, né? Óbvio, sofrendo também todas essas questões, mas ele ainda seria mais aceito. É isso que eu quero dizer. Falei muito? Eu acho muito interessante tudo isso. Uma pergunta que eu tenho é se você já acabou de escrever esse relatório, né? E se ele está disponível para ler, né? Que daí dá pra gente colocar aqui no link aqui embaixo. Porque eu acho que é muito interessante as pessoas elas lerem sobre isso, pensarem sobre isso, refletir e ver o que elas podem mudar na vida delas e o que elas podem começar a praticar todos os dias. E aí, onde é que tá, né? Onde você postou e tudo mais. Então, eu terminei, fechei, né, a tese. É muito difícil, né? Porque é igual a professora Luciane falou no outro episódio. A gente tem. Acho que ela falou isso, né? A gente tem um prazo, né? Então, uma hora tem que fechar a discussão, né? Embora a discussão nunca acabe. Mas eu terminei em 2022, né? Ano passado. E essa tese está disponível, né, no repositório da Unesp. Eu posso mandar o link para você. E aí está disponível para todo mundo que quiser ler, enfim, discutir. Eu tenho um pouco de vergonha, mas tudo bem. Bom, pra gente descontrair um pouco. Se tem mais alguma coisa pra falar sobre o tema, fique à vontade. Não, se você quiser fazer mais perguntas, pode fazer. Bom, não, agora pra gente descontrair um pouco, eu vou te fazer 3 perguntas que eu separei aqui. E aí, agora uma coisa mais divertida, assim, né? A primeira coisa que eu quero te perguntar é de qual personagem você mudaria o final? Um personagem, assim, que você viu o final dele tanto no filme quanto no livro e você falou, nossa, não gostei, poderia ser dessa maneira. Ai, gente, essa pergunta é muito difícil. Eu não sei se vai parecer meio pesado, meio radical. Não, pode ir. Mas eu não gosto muito do final dos Malfoy, que eu acho que fica uma coisa muito... No filme e no livro ou só no em livro, nos dois. Acho que é o mesmo final nos dois, não é? Se eu não me engano, é. Que agora eu não me recordo, a gente já leu faz um tempinho. O Draco, eu vejo o Draco como um personagem muito complexo e acho que a gente até discutiu isso no outro episódio, né, com a Giovana, que estava aqui, e ela falou bastante sobre isso. Eu acho que de fato, ele é um personagem muito interessante porque ele não teve muita escolha, né? Então ele foi criado daquele jeito, segundo aqueles preceitos e tal, e ele reproduz aquilo. Mas eu acho que... E é muito interessante, porque quando Harry Potter termina, não quer dizer que aquelas coisas terminem, né? Porque a gente não pode esquecer que antes do Voldemort ascender, né, de novo ao poder, esses preconceitos e essas hierarquias já existiam, né? Então é muito interessante como a própria obra ela nos mostra como a nossa história ela tem esses ciclos, né? Então, Sim. tipo, ciclos de né, por exemplo, governos mais democráticos, governos mais autoritários. Então, acho que ele deixa muito isso, o final como um todo, deixa meio aberto. Então, por exemplo, não gosto do final dos Malfoy, porque eu acho que eles não sofrem as consequências, né? Sim. Você acha que eles deveriam ir para Azkaban? O que você acha que deveria acontecer? Sim, eu acho que muitos comensais da morte, acho que eles não são punidos, né? Assim como aconteceu na Primeira Guerra Bruxa, que eles se escondem, né? E eles se camuflam de novo, e muitos, né? A maioria não é punida, não vai para Azkaban. Eu acho que acontece a mesma coisa, então acho que fica um senso meio de impunidade. Eu sinto isso. Sim.
Bom, o personagem que eu mudaria o final é o Fred Weasley. Ai, sim. Porque, tipo, se fosse pra... Eu tenho muito na minha cabeça que se fosse pra um Weasley morrer, seria um... Tinha que ser o Percy. Também acho. Eu tenho essa visão porque, tipo, sei lá, o Percy, ele foi uma pessoa, assim, que traiu a família dele. E enquanto os outros irmãos estavam sempre ali, ajudando, estavam ali sempre unidos. Mas o Percy, ele se deixava de lado, porque ele achava que os irmãos dele eram muito atrapalhados, eles levavam tudo na brincadeira. E, tipo, ter essa visão que ele tinha mostrava, não que ele não amava, mas que ele tinha uma visão do tipo, se eu ter que abandonar, eu abandono sem dó e nem piedade, entendeu? Então eu vejo ele, não como. Não tem como falar que eu não vejo ele como uma pessoa ruim, mas eu vejo ele como uma pessoa sem caráter. Eu vejo ele bem hipócrita, entendeu? Tipo, ele pede desculpas, se eu não me engano, no fim, só que eu fico muito triste porque ele não morreu e o Fred sim. Então é complicado. Eu lembrei de outra, quero mudar. Pode mudar. Tonks e Lupin. Nossa, Ai, é um é final pesado. que me deixou muito triste. E eu amo a Tonks, eu acho que ela não devia ter morrido, principalmente ela, né? No Lupin, enfim, eu gosto, mas eu prefiro ela. Mas eu acho muito triste. E como eles representaram no filme, né, os dois, né, com as mãos dadas, assim, Sim. também. Nossa, é bem quando pesado. eu vi essa cena, eu fiquei... Foi bem chocante. Eu acho que eu mudaria isso. Eu acho que tem personagens que eu acho que não precisavam morrer. Só que também eu li uma reportagem esses tempos atrás sobre, e ela fala assim, tipo, que a verdade, né, é que a J.K. Rowling, ela matou para as pessoas entenderem que mesmo sendo bonzinho, mesmo você fazendo tudo certinho, há consequências e há de morrer e tudo mais, e que tem que lidar com a dor. Eu acho que isso que ela quis passar, lidar com a dor de alguém tão querido e que nunca fez mal a ninguém. Só que eu não consigo lidar com isso. Bom, a segunda pergunta que eu ia te fazer é: qual Relíquias da Morte, qual Horcrux você gostaria de ter como um objeto? Qual você achou talvez mais diferente, mais criativa? A gente tem um colar, né? A gente tem aquela taça. Temos o Harry. Sim, o diadema, o colar é o diadema. Ah, não, é o medalhão, o diadema, a taça, o próprio Harry, a Nagini. O livro, né? O livro diário e o anel. O anel você já falou. Não falei do anel. O anel, Então a gente tem 9. Então, qual... A gente não tá esquecendo nenhuma, eu acho. Mas se tiver, tudo bem. Mas qual seria... Eu acho... deixa eu ver. Acho que são todas meio pesadas, né? Do vídeo que aconteceu com o Rony. Mas que eu acho mais interessante. Eu acho que essa questão da Horcrux, eu acho todas um pouco bem interessante, assim, nessa perspectiva de você, óbvio, né? Super, né? Uma coisa super do mal, né? Na obra. Mas eu acho muito interessante essa questão de como ele escolheu os objetos, né? Então ele não escolhe qualquer objeto, mas objetos que têm muita importância naquela cultura, né, do mundo bruxo. Eu acho que o diadema, eu acho que é o que me chama mais atenção. Eu acho que é o mais diadema bonito. Aí você colocaria lá na parede da sua casa. Bom, o meu seria o diário, porque eu acho interessante que o Harry, ele escreve e é respondido, né? Então eu acho que seria muito interessante pra saber, né, a história sempre mais a fundo. Então eu acho que é o diário, seria o diário. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é se você sabe alguma curiosidade, alguma coisa assim que as pessoas não comentam muito, ou às vezes você deu uma fanfic assim, uma teoria, uma fanfic assim que você ficou, meu Deus. Uma curiosidade. Se você quiser ir pensando, eu posso ir falando aqui. Pode ser. Pode ser? Bom, recentemente eu tava mexendo de novo em páginas que falam sobre Harry Potter. E aí eu vi uma menina comentando sobre uma fanfic / teoria que eles inventaram assim, tipo, que a Hermione, ela pega o vira-tempo e ela volta tempo demais antes mesmo dela nascer. E ela vai pra época do Tiago Potter. E aí ela chega lá assim, pelo que eu entendi, né? Ela chega lá e fala assim que ela voltou assim pra matar o Voldemort antes dele chegar na época.
E aí, tipo, só que daí o que acontece? Vai acontecendo a história, só que ela não pode contar pra ninguém. Mas ela vai virando a pegada, tanto é que na história ela entra no grupo dos marotos e tudo mais, e aí ela conhece a Lilian, e tem todo um contexto assim, só que ela se apaixona pelo Thiago, e aí ela meio que vai passando a história, e aí ela mata o Voldemort, e acontece tudo isso, só que ela tem que voltar pro futuro dela, porque também senão ela não nasce, né? E aí ela volta assim, só que quando ela volta, tá tipo o Thiago, a Lilian, e eles estão vivos, ainda tá todo mundo vivo, e aí ela fala, nossa, e agora? E aí, tipo, é meio interessante porque o Thiago lembra dela. Porque, então, eu achei uma fanfic, né? Barra, que poderia ser uma teoria, tipo, se tivesse. O Vira-Tempo é uma arma muito poderosa, então, tipo, eu acho que seria muito interessante se isso tivesse acontecido. E, nossa, seria muito louco. Ai, eu amo essas fanfics. Ai, às vezes eu entro pra ler fanfic, eu fico um tempão, porque aí eu vou lendo, enfim, me empolgando. Ah, mas eu lembrei de uma coisa agora. Quer que espera? Não, pode falar. Tem uma coisa também que agora eu lembrei, e que acho que não é muito explicado. Eu não sei se a autora já explicou, alguém explorou isso em alguma fanfic, mas me chama muita atenção, eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha, né? Lá no sexto livro, né, aquele do Príncipe Mestiço, quando o Harry faz a poção lá, Felix Felicis, acho que é assim, e o professor Slughorn, ele oferece, né, ele tem que fazer uma poção, e aí quem fizer a melhor poção na sala de aula ganha a Felix Felicis. E ele fala que só um aluno conseguiu produzir aquela poção que ele deu como lição de casa, né? E conseguiu ganhar a Felix Felicis uma vez só. Uhum. E aí eu fico pensando, né? Porque ele tá usando justamente o livro do Snape, né? Depois ele vai descobrir que é o livro do Snape. Então ele segue, né, toda a receita lá, né, da poção, e ele consegue fazer a poção perfeita, enfim. Então, na minha cabeça, acho que o único aluno que conseguiu ganhar a Felix Felicis, né, nessa competição que o professor propôs, é o Snape. E aí eu fico pensando, nossa, o que o Snape fez quando ele ganhou a Felix Felicis? Eu fico assim, ele deve ter feito alguma coisa muito importante. E aí eu acho que devia ter alguma fanfic, alguém devia explorar, né, isso. Porque eu acho que faz todo sentido essa teoria na minha cabeça, né? Porque só um aluno conseguiu, então só pode ter sido o príncipe mestiço. Que é o Snape. Sim, é muito interessante. Nossa, eu acho que Harry Potter dá pra gente abranger várias coisas, né? Tipo, como a gente hoje já discutiu o gênero, raça e classe, e nos outros episódios a gente vai discutir mais a fundo ainda sobre outros temas. Mas, Ana, eu fico muito feliz de você ter vindo. Desculpa qualquer coisa, né? Eu acho que as pessoas conseguiram identificar um pouco do que a gente quis transmitir, do que você quis transmitir na sua pesquisa, né? Porque você pesquisou, você parou um tempo da sua vida para se dedicar a isso, então é uma coisa muito importante. E obrigada a você que assistiu até aqui, né? Eu fico feliz das pessoas estarem assistindo, né? E no próximo episódio que vai ser no próximo episódio, né? Ele vai ser com o professor Alessandro e a gente vai discutir temas mais históricos e ele vai falar sobre os temas históricos, porque o professor Alessandro é professor de história. E eu vou relacionar ele com o Harry Potter. Espero que vocês gostem, né? Do próximo episódio. Então, fiquem atentos que ele vai ser postado. Ana, posso se despedir. Queria agradecer a Lívia, as meninas, né, como um todo, aqui o pessoal da escola. Eu gostei muito, eu tava bem nervosa, mas foi bem divertido. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Enfim, acho que é isso. Obrigada. Eu vou deixar o repositório, né, da Unesp aqui para vocês lerem o que a Ana pesquisou. E, bom, é isso, né? Curta, se inscreva, compartilhe para as pessoas aprenderem mais sobre esse mundo do Harry Potter. E tchau, tchau. Arrasou.